Ok. Deixa eu ver lá que vocês colocaram no chat pra mim. Hum... Tá, isso aqui vai ficar salvo, tá? Só pra vocês saberem que a que escreve besteira vai ficar salvo aí. Então vamos lá. E o que eu fiz aqui? Tá. Jogos. Eu falei pra vocês que tava achando uma forma de vocês não copiar, né? Mas a gente vai ter que copiar só um pouquinho, coisa mínima, tá? Eu vou ler. Ô, professor, Oi. é pra tirar print e depois copiar? Se você quiser tirar print, né, e depois copiar, eu preciso desse nome, essa frasezinha aqui, ó. Jogos são atividades em que estamos até o ponto. Só isso que eu preciso, tá? Eu vou ler primeiro, Beleza. depois vocês copiam. Tá, então, jogos, que é o nosso tema de hoje. Conceito de jogos. Jogos são atividades em que nós exercitamos, brincando, distraindo-nos de maneira alegre e prazerosa, até mesmo sem perceber. Ponto. Praticados de modo despreocupado pelas pessoas. Os jogos permitem que um descaso os dois centros nervosos, contribuindo para a diminuição de qualquer tipo de tensão. Tá, então eu quero que vocês copiem para mim que os jogos são atividades até esse pontinho aqui. Copie para mim e dá um alô aí que a gente dá início. Continua. Aguardando. Ei, professor, Oi. eu tô printando e eu vou escrever, tá? Tá, deixa eu só tirar o áudio aqui, senão meu cachorro não deixa vocês fazer nada. Qual é o seu? O meu é um lobo. Husky? É um lobo? Hum. É um. É uma mistura de labrador com. Sei lá o nome daquilo. O meu é boxe com labrador. O meu é mistura de boxe com labrador. Não é labrador, é outra coisa. Tá, vamos lá. Terminei. Ei, professor, já acabei.
Tá, mais alguém terminou? Eu. Tá. Tirei print. Todo mundo terminou? Sim. Tirei print, professor. Sim. Tá, vamos lá. Os benefícios. Nas crianças, os jogos proporcionam liberação das energias acumuladas que precisam ser gastas, além de contribuir para os aspectos importantes da formação da personalidade. Estão me escutando? Sim. Sim. Tá. Então, de acordo com as suas finalidades e maneiras de jogar, os jogos são classificados em sensoriais, motores e de raciocínio. Tá, então vamos entender o que é sensoriais. Jogos sensoriais são aqueles que ajudam a desenvolver os sentidos. Um exemplo é a cobra cega, pois nesse jogo o sentido da audição é essencial. Quem já brincou disso? Na cobra cega? Eu. Eu. Sim. Quando vocês estão brincando da cobra cega, o que vocês têm que ficar mais atento? Em que forma? Do que A voz. Oi? A voz da pessoa? Isso, a voz da pessoa. Então, vocês estão aguçando o sentido da audição, certo? Vocês estão aí apenas se sentindo, ou escutar qualquer barulho, saber onde fica a direção daquele barulho para que vocês possam se direcionar. Vocês saber se vocês estão indo para o lado certo ou o lado errado, né? E vocês estão se direcionando pela aquela voz, para aquele barulho. Então, isso aqui são jogos sensoriais. Tá? Então, tem várias brincadeiras. E aí vem os jogos motores. Jogos motores são aqueles que exigem a participação de todo o corpo, mas depende principalmente dos músculos. Pega-pega é um jogo motor. Outro jogo que a gente pode usar, se fala assim, parte motor, é que você usa toda a parte, né, do corpo, né, para fazer, para correr, para pegar, estou falando do pega-pega, um futsal, O futebol, professor. futebol, por exemplo, todo aquele movimento que você precisa do corpo inteiro. Então são jogos motores, tá? E os jogos de raciocínio, foi o que a gente fez a aula passada, né, que a gente jogou xadrez, a gente tivemos que pensar. Então nesse jogo a gente não usa a parte, né, tanto a questão muscular, mas a questão mental mesmo. Ele precisa pensar para agir, precisa analisar onde joga, onde não joga. Então, com o próprio nome. A gente precisa saber o movimento das peças. Oi? Precisamos saber o movimento das peças. Isso, tem que entender e tem que pensar. Aí está dizendo aqui, ó. Como o próprio nome indica, desenvolvem o raciocínio. Exemplo, xadrez, palavras cruzadas, dama e muitos outros.
Então vocês entenderam, né, que os jogos, ele tem os sensoriais, os motores e o de raciocínio. Copiem para mim no caderno de vocês quais são os jogos sensoriais. Vocês vão só colocar aqui. São aqueles que ajudam a desenvolver os sentidos. Só, tá? Aí eu vou passar o próximo. Pode ir, professor. Tá. Pode passar, professor. Um pouquinho. Tá. Jogos motores. São aqueles que exigem a participação de todo o corpo, mas depende principalmente dos músculos. Copie apenas isso. Pronto? Pode passar, professor. Ok. Jogos de raciocínio. Como o próprio nome indica, desenvolve. Vamos fazer só assim. Jogos de raciocínio. Desenvolve o raciocínio. São jogos que desenvolvem o raciocínio. Só isso. Copia assim. São jogos que desenvolvem o raciocínio. Pronto. Pronto? Ok. Jogos pré-desportivos. É quando não apenas se diverte, mas também se prepara para um desporto, seja alguma competição. Alguns jogos pré-desportivos são basquete, peteca e esse pula-cela, que eu não conheço. Tá? É tipo assim, como que a gente pode pensar nos jogos pré-desportivos? São aqueles jogos que são semelhantes ao jogo normal.
Tipo, um basquete gigante seria semelhante ao basquete, só que em algumas mudanças, tá? A gente faz algumas mudanças e viram jogos pré-desportivos, né? Serve de preparação para o basquete, ensinando seus princípios básicos. Então é praticamente simulando o jogo de basquete, mas uma forma de brincadeira. Então são jogos esportivos. Peteca é uma preparação para o voleibol. Praticando esse jogo, as pessoas tornam-se seus reflexos mais rápidos, o que é de grande importância nesse esporte. Então, aquela peteca lá que a gente usa com a mão, bate ela, joga na rede de um lado para o outro. Então, são uma forma de jogos pré-desportivos. E esse pula-céu é uma preparação para a ginástica olímpica ou artística. Através desse jogo, os alunos preparam-se os saltos sobre o plinto, mais tarde o salto sobre o cavalo sem alça. Isso aqui já é não está no nosso contexto, não. Mas os dois lá de cima a gente consegue fazer um trabalho legal. Tá? Igual eu falei para vocês, a aula ia ser bem curtinha hoje, não ia dar muito para vocês copiar muitas coisas, mas só para a gente lembrar aqui, tá? Os jogos, né, são atividades que você desenvolve brincando, distraindo de maneira prazerosa, até mesmo sem perceber, e os benefícios que você tem, quais são... Professor, Oi. Oi. era para escrever esse benefícios? Não. Ah, tá. Não precisa. Só para vocês entender mesmo. Se vocês estão participando dos jogos, participando de algum jogo, brincando, os benefícios que vocês têm são esses. Né? Proporciona liberação de energia, como pode ver que quem brinca demais chega à noite está morto e cansado. Né? Mas uma forma de brincadeira, né, de um jogo sensorial, motor e raciocínio. E como que a gente pode dizer ou citar a forma de jogo do celular? Onde ele se enquadra? Que tipo de jogo ele se enquadra? Sensorial, motor ou de raciocínio? Raciocínio. De raciocínio. Mais alguém quer dizer? Motor? Tá, vamos lá, gente. Presta atenção. Se vocês estão jogando no celular, vocês estão de olhos vendados? Não. Não. Então, não é um jogo sensorial. Vocês, por acaso, estão correndo, pulando alguma coisa? Não. Também não. Não. Então, é um... Professor, Oi. Raciocínio. mas a gente usa o dedo, não usa? Usa, mas para você movimentar as peças, você usa também o dedo. Ah, tá. Movimentar as peças, para você, palavras cruzadas, você usa a mão. Então, eu quero dizer assim, que o motor, corpo inteiro. São aqueles que exigem a então prestação memorial. Professor, de Oi. como você estava falando de jogos de celulares, é o quê? São jogos de raciocínio. E de dedinho? Acertei. Você precisa pensar, Acertei. vai lá, você está analisando, porque você Ei, Pedroso, você tem que saber onde jogar o gelo. você tem... a gente pode usar também, dizer que Jogar achando. os jogos celulares... Doutora. Gente, Escrever da capa. podemos dizer que os jogos celulares também é um jogo de motor, mas com uma parte mais de coordenação, só dos dedos. Só das mãos, né? Isso, dos dedos, na mão. E a gente pode colocar ele mais a fundo na parte do raciocínio. Você precisa analisar, pensar tudo certinho, que acaba fazendo com que o jogo não se desenvolva por falta de pensamento. Tá. Então, vocês entenderam? Tipo de jogos que a gente tem. Quando na escola já fizemos vários tipos de jogos, agora vocês entendem que alguns jogos são tutoriais, outros são motores. Eu quero. Tudo bem para vocês? Sim. Sim. Então tá, eu vou Mas é aqui claro. para a apresentação. Tchau, professor. Vou Alô, ver professor. vocês. Tchau, professor.
Tá, gente. Então, até a próxima aula, tá? Tchau, professor. Tchau.